Uma ótima noite a todos vocês, abençoados e abençoadas. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles. Eu sou da cidade de Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro. Espero encontrá-los todos felizes, alegres, sorridentes, mas um sorriso que venha de dentro da alma, transmitindo uma realidade daquilo que se vive, não uma falsa alegria apenas estampado no nosso rosto para impressionar quem quer que seja, mas o reflexo daquilo que a nossa alma na verdade vive, do que nós vivemos reinando em vida. Queridos, somos livres. Hoje sabemos o que é de fato ser livres. Reinamos em vida, descansamos tão somente nele. Isso é muito bom. Eu quero tratar de mais uma verdade, mais uma doutrina. E o tema da mensagem de hoje é arrepender de quê? Se pecado era transgressão da lei. Eu quero ler na Epístola de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não há de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste alguns de vós, mas foste lavados, não, mas foste santificados, mas foste justificados em nome de Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. Amados, na religião chamada evangélica, é de praxe ou é comum, em cada uma delas, principalmente nessas que eles chamam de culto públicos, depois de cumprir os ritos, praticar as liturgias, antes de encerrar, a pessoa que está dirigindo, ou até mesmo os tais pregadores da palavra, eles fazem uma pergunta. E a pergunta é esta: há alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador e quer aceitá-lo como Salvador da sua alma? Há alguém aqui entre nós que precisa de se arrepender de seus pecados para que possa alcançar a salvação e ir para o céu e não ser destinado ao fogo do inferno? Uma vez elas não fazendo isso, segundo eles, os seus destinos serão o inferno. Mas aceitando Jesus como Salvador, dizendo: estou arrependido de todos os pecados que eu cometi, essas pessoas estarão livres do fogo do inferno e serão destinadas para os céus. Segundo os religiosos, não há lugar pior do que o inferno. E o fim de todos quantos rejeitarem Jesus como Salvador será lá. Eles estarão condenados. Os seus destinos serão no lago de fogo e tormento eterno. Para eles, todos que não são evangélicos já estão condenados ao inferno. Vocês já repararam que a única que garante
o lugar no céu é a religião evangélica. Todas as demais precisam passar pelo sistema doutrinal religioso evangélico. Senão, já estão condenados ao fogo do inferno. Isso cria nas pessoas de outras religiões, muitas das vezes até uma certa ira, um ódio, por serem discriminados e não serem respeitados nas práticas daquilo que eles creem, daquilo que eles acreditam, daquilo que eles querem praticar. O céu são deles, o inferno de todas as demais religiões. Um dos responsáveis pelos conflitos que existem no mundo, e muitas guerras que existem no mundo, é a religião. Você percebe que muitas das religiões, elas perseguem, os cristãos, os chamados evangélicos, por causa das suas arrogâncias, por afirmarem que você é salvo se for evangélico. Porque a religião, ela vê o outro na carne. Eu sou para eles aquilo que aqui estou, assim como você também. Quando assim as pessoas julgam e condenam, apontam sempre o dedo, não os têm como irmãos, porque o processo para ser irmão tem que passar por todos esses ritos. Não sendo assim, não podem ser chamados de irmãos, quando na verdade todos nós somos irmãos, porque Deus é Pai dos Espíritos, Ele nos vê em espírito, ou no espírito, e não na carne. Então eles são sim nossos irmãos, assim como os religiosos evangélicos também são nossos irmãos. Todos nós somos irmãos. Esse texto do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto é distorcido pelos evangélicos. Na verdade, Paulo, nesta ocasião, naquele período de tempo, naquele aion, ele estava dizendo que eles que estivessem inseridos nesse contexto, não os gentios, não os demais povos, não os estrangeiros, mas eles não iriam mesmo herdar o reino de Deus, que era paz, alegria no Espírito, justiça e poder. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Não esse reino que eles pregam, que eles ensinam, que as pessoas estão indo em busca dele para que um dia possa alcançá-lo quando fazem parte desse contexto religioso evangélico. Não era disso que Paulo estava falando. Paulo não estava dizendo ali que essas pessoas que estavam inseridas nesse contexto precisassem aceitar Jesus como Salvador. Não era disso que Paulo estava falando. Paulo não estava ali criando uma doutrina. Essa doutrina que o sistema religioso emprega, se a pessoa quer se livrar do inferno e quiser ser conduzida para o céu. Então os religiosos atribuem esse reino, a glória e o céu. E se essas pessoas que recusam de aceitar Jesus como Salvador e se arrepender dos seus pecados, então elas vão para o inferno. Eles invertem, eles interpretam esse texto desta forma, desta maneira, para justificar os seus ensinos, as suas doutrinas. A grande heresia que apreende as pessoas nos templos religiosos e geram grandes receitas e proporciona mordomia
aos líderes religiosos que têm interesses e têm conveniência e querem que esses templos cada vez mais fiquem cheios para satisfazer tudo aquilo que eles têm interesses. O reino de Deus, queridos, aqui nesse texto não tem nada a ver com o céu e tampouco levará alguém para esse inferno, tal como eles dizem. As pessoas não têm paz, as pessoas não têm alegria, as pessoas estão cada vez mais preocupadas, com sentimentos de culpa, com consciência pesada por causa desses ensinos religiosos que atam fardos e julgos sobre os seus ombros e colocam nos filhos de Deus medo, pavor e terror. Hoje, quando o eleito, filho da livre, tem o entendimento por revelação, através do evangelho da graça, ele não vive nesse estado em que os nossos irmãos religiosos vivem aprisionados dentro dessas sinagogas. Porque o entendimento veio, fomos salvos na mente, então nós reinamos em vida. Contemplamos esse reino que está dentro de nós. O seu reino está dentro de nós. Nós não estamos indo em busca desse reino. Ele já está dentro de nós. Daí que nós afirmamos, reinamos em vida, enquanto eles não reinam em vida, porque eles ainda estão indo em busca desse reino. Irmão, busque o reino de Deus. Cuidado, irmão, para perder o reino de Deus. É assim que os nossos irmãos vivem. Quantos espíritos perfeitos estão dispersos dentro das religiões, porque o espírito é perfeito. Nunca esteve em estado de salvação, nem em estado de condenação. Em Eclesiastes 12:7 diz que viemos de lá e para lá voltaremos. Se vamos voltar é porque um dia lá estivemos. Mas para esse sistema doutrinal não é assim. Você quer ir para o céu? Aceita Jesus como Salvador, arrepende-se dos seus pecados, batiza-se em águas e frequentam esses lugares, participando dos cerimoniais, dos seus ritos, de suas liturgias. Aí sim você estará salvo. Quando você morrer, você vai ressuscitar. O seu corpo será transformado, você será arrebatado e encontrará o Senhor nos ares, porque, segundo eles, ele há de voltar quando Jesus já voltou em juízo. Vir nas nuvens significa voltar em juízo, e ele já voltou. Eles não conseguem enxergar esse reino. Sabe por quê? Porque o véu de Moisés ainda está posto. Estão mortos espiritualmente falando. São carnais e não são espirituais. Vivem debaixo dos rudimentos ainda e dos preceitos e dos achismos dos homens. Querido, mas isso é um mistério de Deus, que ainda não lhes deu entendimento. Não se questiona os que lá estão com o véu ainda posto sobre o rosto. É um mistério de Deus. Deus quis assim, Deus quer assim. Se o véu tiver que sair, ele vai sair, assim como um dia saiu sobre mim e de tantos quantos outros hoje tem o entendimento dado pelo Espírito Santo. Depois, eu de quase 50 anos, teólogo, professor, pregador, ensinador, religioso, hoje o véu não está mais posto sobre o meu rosto, a minha mente não está mais cauterizada, não sou cego guiando cego e nem tampouco cego sendo guiado por cego. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, olha o que diz em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos,
serás salvo. Que salvação é essa que o apóstolo Paulo estava falando aqui? É na mente, nunca do espírito, porque, como eu disse, nunca o espírito esteve em estado de salvação e nem de condenação. A carne e o sangue voltam para a terra, segundo Jó capítulo 7, versículo 9. Se cair aí, eu vou encerrar, tá? Porque está acontecendo isso com o meu celular, e às vezes eu preciso ir para uma segunda gravação. Não vou fazer. A hora que cair, estar concluída a mensagem. Então a carne e o sangue voltam para o inferno. O inferno, segundo o original, é sepultura, lugar dos mortos. E de lá nunca mais sobe, desaparecerá. Mas a religião diz que um dia haverá ressurreição dos mortos. E não é isso que aqui Paulo está dizendo ao escrever aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Depois você lê Filipenses 3, 21. Confessar não tem nada a ver com aceitar. O que está escrito aqui em Romanos 10, 9, não tem nada a ver com aceitar Jesus como Salvador. Para os religiosos, sim. E confessar pecados, sim. Segundo eles, segundo os seus ensinos, segundo as suas doutrinas. Mas nós que temos o entendimento, vamos nos arrepender de quê? Se nós nunca fomos pecadores. Se pecado era transgressão da lei, está claro isto. Os judeus sim foram transgressores da lei. Os judeus pecaram sim. E João diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Porque pecado era transgredir a lei. Todos os judeus foram transgressores da lei. Paulo disse, o pecado existia sim antes da lei, mas ele não era imputado. Não é imputado porque não havia lei. Deus não imputava o pecado. Eu quero ler ainda, se o tempo der, em Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei foi nele. Nos dias de Paulo, muitos ainda continuavam debaixo da lei, mesmo ele tendo cumprido a lei. Não havia ainda entendido que Cristo havia dito, está tudo consumado. Viviam ainda debaixo dos rudimentos. Paulo esteve em conflito naquela ocasião, por causa de muitos que ainda viviam debaixo do rudimento. E o que os religiosos fazem? Eles trouxeram para depois da cruz. E hoje eles vivem ainda cumprindo os rudimentos da lei de Moisés. Tem que ir a monte, tem que frequentar templo, tem que dizimar, tem que jejuar, tem que fazer sacrifício, tem que carregar a cruz. Carrega a sua cruz, meu irmão. Eles não entendem que as nossas conquistas são espirituais e elas se deram na cruz do Calvário. O templo foi derribado. A Jerusalém hoje é espiritual. Que hoje essa confissão não passa de heresia. Aceitar Jesus como Salvador, se arrepender de pecados. Paulo se refere à salvação do ano 70. Eles precisam respeitar os destinatários, o remetente, os tempos verbais, a época, a ocasião, para quem, por quê e para quê. A escatologia é consumada, ela não é futurística. Esse crer seria salvo da grande tribulação. E não tem nada a ver com o que esses religiosos ensinam dentro da sinagoga, colocando dúvida, colocando sentimento de culpa, consciência pesada nas pessoas, tirando as pessoas o direito de serem verdadeiramente livres, porque não são, porque estão cegas espiritualmente falando. Para encerrar, o apóstolo Paulo diz: desperta tu que dorme dentre os mortos. Esta morte é espiritual. E o Espírito Santo de Deus te esclarecerá.
Beijo no seu coração, um forte abraço, divulgue e compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de dar um like, me ajude. Eu quero chegar ainda antes do final do ano. Quem dera, se fosse o mês que vem, se fosse amanhã, aos 5.000 inscritos. Ainda faltam 350 novos inscritos para alcançar os 5.000. O meu interesse é que milhares de pessoas cheguem ao pleno conhecimento das verdades bíblicas, da sã doutrina, e se tornem verdadeiramente livres nele. Graça neles. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Beijo no seu coração, um forte abraço.